Bem, terceirão, então para concluirmos o módulo 3 e essa primeira apostila, da frente 2, né, faltam as revoltas do Brasil colonial. Bem, então durante o período colonial ocorreram revoltas indígenas, né? Então, por exemplo, no século XVI tivemos a Confederação dos Tamoios, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, litoral. No século XVIII, no Rio Grande do Sul, a Guerra Guaranítica, lá nos Sete Povos das Missões, né, como vimos há pouco. E também tivemos revoltas dos escravos, né, principalmente a formação dos quilombos. E, além de indígenas e de escravos africanos, né, tivemos também revoltas dos colonos, né, tanto de colonos pobres como da elite colonial. A elite colonial se organizou pela primeira vez para fins políticos, né, durante então a luta contra os holandeses, né, a insurreição pernambucana. Lá foi formado o primeiro exército brasileiro. Bem, a elite brasileira, os homens bons, né, os donos de terra e de escravos, eles se reuniam nas câmaras municipais. Então as câmaras municipais foram se transformando em focos de revoltas, né? Então, a maioria das revoltas, elas começavam a ser planejadas, discutidas, né? As insatisfações começavam a ser divulgadas, né, nas reuniões da Câmara Municipal. Então, era necessário para o governo português maneiras de evitar que as câmaras municipais transformassem, então, em movimentos de revolta colonial, né? Bem, então, durante o século XVII e XVIII, ocorreram várias revoltas, né? Então, após a União Ibérica, ocorreram, além da insurreição pernambucana, para expulsar os holandeses lá de Pernambuco, né? Tivemos também em São Paulo. São Paulo, então, havia um dilema, né, com o fim da União Ibérica. Tinha paulista que ficava do lado de Portugal e paulista que ficava do lado da Espanha. Então, houve a ideia da Câmara Municipal de São Paulo de escolher um rei para São Paulo. Foi a aclamação de Amador Bueno da Ribeira, né, que foi uma manifestação que não teve grandes consequências, mas já demonstrava, então, ideias assim autonomistas, né? Bem, ocorreram revoltas populares e principalmente contra os abusos da metrópole, né, contra a fiscalização muito enérgica e principalmente a alta carga tributária, né? Então, a questão dos impostos era a principal reivindicação da elite colonial, né, contra os altos impostos. Além dos altos impostos, havia também a falta de liberdade econômica, né? Então, a coroa portuguesa concedia aos comerciantes de Portugal monopólios sobre áreas comerciais do Brasil. Então, foram criadas companhias de comércio, companhias portuguesas, né, que faziam, então, o monopólio do comércio de regiões do Brasil. Então, essas companhias de comércio, elas tinham um monopólio, então elas controlavam tudo que entrava e tudo que saía de determinada capitania. Então, isso também provocou revoltas. Então, no Maranhão, em 1684, ocorreu a revolta dos irmãos Beckman, exatamente contra os altos impostos e contra também a questão dos monopólios. Nós vimos na aula sobre mineração que os bandeirantes paulistas encontraram ouro em Minas Gerais, mas a região acabou sendo invadida por forasteiros chamados de emboabas, a maioria de Portugal. Então, a Guerra dos Emboabas, em 1708, 1709, em Minas Gerais, também foi uma revolta importante, né? A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, e a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, foram outras revoltas importantes. Essas revoltas com caráter regional, elas não falavam em independência. Elas eram revoltas contra os abusos da metrópole. Mas essas revoltas não tinham uma visão revolucionária, porque faltava uma ideologia que norteasse a revolta. Então eram revoltas, eram reações contra os abusos, mas eles sabiam que eles não queriam, mas não tinham uma proposta assim de futuro de nação.
Então essas revoltas ficaram conhecidas como revoltas nativistas. E ocorreram outras revoltas regionais com caráter separatista, né? Com influência ideológica do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, que foram os movimentos emancipacionistas, né? Destacando-se então a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798, em Salvador. Mais tarde, no período joanino, ocorreu a Revolução Pernambucana, em 1817. Bem, então, as áreas de revoltas, né, ocorreram então no Maranhão, também na região de Pernambuco e também na região do Sudeste, né, Minas Gerais e São Paulo. Bem, então a revolta dos irmãos Beckman, então ela ocorreu no estado do Maranhão, né, não se esqueça que nessa época havia duas colônias portuguesas na América do Sul. Uma se chamava Estado do Brasil e a outra se chamava Estado do Maranhão, que depois foi rebatizado para Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, a revolta dos irmãos Beckman era contra os monopólios que a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, uma empresa de comerciantes lisboetas, né, tinha então monopólio sobre tudo que entrava e tudo que saía do Maranhão, inclusive o comércio de escravos. Então, os colonos do Maranhão, para não pagarem os altos preços dos escravos africanos, iam então para a alternativa de escravização indígena, causando então conflitos com os jesuítas, né? Mas a questão dos altos impostos era também marcante como causa dessa revolta, né? Então a revolta explodiu em 1684, então a elite do Maranhão, o Joaquim e o Tomás Beckman, né? Então os rebeldes acabaram criando um governo provisório, mas o governo português acabou entrando em ação, conseguiu então, em princípio, negociar com os rebeldes, mas depois da revolta acabar, né, os líderes rebeldes acabaram sendo presos e o Manuel Beckman foi enforcado em 1685. Bem, os monopólios e taxas que tinham sido abolidos depois foram restaurados e isso então vai empobrecer ainda mais o Maranhão e a elite maranhense então vai aumentar o seu ódio aos portugueses, né? Ao domínio português. Então, ao longo do século XVIII, na região do Maranhão, na região da Amazônia, também no Grão-Pará, teremos pequenas revoltas contra abusos da metrópole, né? Como, por exemplo, para forçar os colonos a beberem vinho, a proibição do comércio de cachaça ou o imposto alto sobre essa bebida, né? Causando muitas revoltas com a denominação Revoltas da Cachaça. Bem, Mascates era a denominação dos comerciantes. Bem, a capitania de Pernambuco tinha como capital a cidade de Olinda, né, que era a cidade dos senhores de engenho. Os senhores de engenho não viviam no interior, nas fazendas. Eles tinham as propriedades rurais, mas eles viviam uma boa parte do ano na cidade de Olinda, que tinha mais recursos, uma vida mais confortável, né? Era um comum isso. As elites eram rurais, mas elas não viviam o ano todo na zona rural. Então, em algumas épocas do ano, as elites deixavam suas propriedades rurais e viviam na sua casa confortável na principal cidade da capitania. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os estancieiros, a elite gaúcha, os donos das fazendas de gado, tinham um casarão bem confortável, bem cheio de luxo, né? Na cidade de Pelotas. Lá em Pernambuco era na cidade de Olinda. Mas Recife, ela cresceu muito durante o domínio holandês. Então, a situação ficou mais ou menos assim. Recife, a cidade dos comerciantes, dos mascates, que eram de origem portuguesa, e Olinda, a cidade dos senhores de engenho. Olinda tinha a Câmara Municipal, porque tinha homem bom, que eram os donos de terra e de escravos, os senhores de engenho. Recife, como era uma cidade de comerciantes, não tinha uma elite rural, então não tinha Câmara Municipal. Bem, os senhores de engenho estavam endividados com os comerciantes, os mascates do Recife. Mas o comércio do Recife pagava imposto
para a Câmara Municipal de Olinda. Em 1709, quando Recife virou vila, a aristocracia de Olinda, os senhores de engenho, vão perder uma fonte de arrecadação. Por isso, a elite de Olinda não aceita que Recife fosse elevada à categoria de vila. Todas as vilas tinham como símbolo de sua autonomia o pelourinho, né? O pelourinho do Recife foi destruído por Olinda, né? E isso iniciou a Guerra dos Mascates. Bem, a Guerra dos Mascates teve como vitória Recife, que virou a capital da capitania, mas isso aumentou o ódio dos olindenses, né? Que seriam os nativos do Brasil, já que Recife era dos mascates portugueses, né? Bem, a revolta de Vila Rica, liderada por Filipe dos Santos, de 1720, né? Ela teve como principal fator a criação das casas de fundição no ano anterior. Então, para lutar contra a casa de fundição, lutar contra o quinto, Filipe dos Santos iniciou essa revolta, mas a revolta ela acabou fracassando, né? Apesar da causa da revolta ser justa, contra a corrupção da casa de fundição e outras mazelas, né? Como monopólios. Então a revolta de Filipe dos Santos fracassa e Filipe dos Santos é executado. Bem, as revoltas emancipacionistas falavam então em independência, né? Então elas estão inseridas no contexto do fim do século XVIII, a crise do antigo regime, as ideias iluministas, a crise do absolutismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, né? As ideias de liberdade. Ao mesmo tempo, havia a questão do aumento dos impostos no Brasil, né? Na região da mineração. Então foi criado o imposto único de 100 arrobas, né? Então os moradores da região mineira tinham que pagar um tributo para que a cota mínima da região mineira fosse alcançada, né? Então, esse imposto de 100 arrobas, dificilmente ele era preenchido, né? As 100 arrobas. Então, o governo decretava a derrama. Então, a derrama seria o estopim da revolta. Mas a revolta não chegou a ir para as ruas, foi apenas uma conspiração. Então, essa conspiração ela falava em independência, mas não falava em libertação para os escravos, por exemplo. Eram ideias liberais, mas um liberalismo econômico, não um liberalismo social, né? Era um liberalismo econômico e político, mas social não. Bem, devido a uma traição, a revolta acabou sendo, ou melhor, não houve revolta. A conspiração foi descoberta e seus líderes foram presos, né? Então fracassou já na fase da conspiração. Bem, eles também tiveram uma ingenuidade, ficaram discutindo coisas como seria a bandeira, né? Coisas secundárias, e o que seria mais prático negligenciaram, né? Então, o único executado foi um alferes, um subtenente das tropas, que era também um arrancador de dentes, né? O alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, ele vai ser imortalizado na história do Brasil 100 anos após a Inconfidência Mineira, só no início da República. Bem, então a Conjuração Baiana foi a outra revolta importante. Essa sim teve caráter popular, né? Então, além de lideranças da elite ligadas à maçonaria, à loja maçônica Os Cavaleiros da Luz, também tivemos a participação de ex-escravos, né, os chamados negros forros, que eram soldados e que também eram alfaiates. Bem, é importante destacar que nessa época a Revolução Francesa tinha abolido a escravidão na França e nas suas colônias, mas com a restauração da escravidão nas colônias francesas, o Haiti ele vai ter uma revolta de escravos que vai proclamar a independência do Haiti. Então, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ela teve uma forte influência do Haiti, né, porque a Bahia é a região que tem a maior população afrodescendente do Brasil, né? Bem, dura a repressão, os alfaiates, então, acabaram sendo presos e executados. Então, essas revoltas coloniais, né, além da baiana e da mineira, que foram emancipacionistas, ocorreu em 1817 a Revolução Pernambucana, do Frei Caneca, né, que chegou a criar uma república no Recife. Mas essa revolta ocorreu no período joanino. Então esse assunto é assunto para
o módulo 4, na apostila 2. Até lá!